Olá, gente querida! Hoje a gente está aqui para um episódio especial que está sendo gravado e filmado nos estúdios da Weekend Audio Post, com a ajuda do Pedro, que está salvando o rolê. Estamos aqui na Weekend para gravar esse episódio, que é, como eu falei, um episódio super especial, que fiquei com vontade de fazer isso, porque a convidada de hoje também é uma convidada especial. Eu já falei isso em todo mundo que veio aqui, mas no caso em questão, temos com a gente a Mel Lohan, que é taróloga, astróloga, babadeira e minha amiga. Então, juntamos tudo isso para fazer um episódio filmado. Aí quem quiser ver a imagem provavelmente estará disponível, se não der nenhuma zica. Se não, pelo menos o som aqui vai ter uma dinâmica diferente, vocês vão perceber com o trabalho do Pedro aí por trás. Bom, por que eu convidei a Mel? Eu sempre falo, né? Por que eu convidei essa pessoa? Eu convidei essa pessoa porque, primeiro, por ser minha amiga, conheço o pensamento dela, conheço a linha de raciocínio, conheço o tanto de estudo que ela leva em diante, conheço algumas perspectivas que ela tem e acho importante da gente compartilhar aqui. E, principalmente, o tema que a gente vai falar tinha que ser abordado por alguém que tem conhecimento. Aqui no podcast eu tenho essa preocupação. Dependendo do assunto, eu realmente preciso trazer alguém que manje desse assunto, porque quando a gente produz alguma coisa, a gente tem essa responsabilidade de levar para as pessoas, de levar para essas pessoas que nos ouvem uma informação de qualidade. Então, por tudo isso, convidei a Mel. Vou fazer a apresentação dela, que agora que eu lembrei que eu não estava com o celular ligado para fazer, que ela me mandou pelo celular. Mas hoje em dia a gente tem um PIN, né, que muda tudo no rolê, não é isso? Ou não, Mel? Pera. Use o PIN. Vamos lá. Mel Lohan, paulistana, 32 anos, é formada em dança pela Universidade Anhembi Morumbi e em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos. Prestem atenção porque essas universidades farão diferença aqui na nossa conversa. Atuou como professora de dança contemporânea e dança de salão entre 2015 e 2017. Ela é artista e flexível, né? Foi professora da Rede Pública Municipal de São José dos Campos na disciplina de Artes em 2018. Estuda tarô com diversos professores do Brasil desde 2017. É formada no curso de Astrologia Básica pelo grupo GEP, assim que fala? É. Rosa dos Ventos em 2020. Hoje atua como pesquisadora, professora e produtora de conteúdo digital. Minha gente, chamei a Mel aqui para falar sobre um tema fundamental, que é o autodidatismo no tarô no Brasil. E agora, então, vocês vão entender, vocês já devem ter entendido por que também a Mel está aqui, porque é formada em pedagogia e a gente precisa ouvir quem manja falar sobre isso. Então, seja bem-vinda, Mel. Muito obrigada, Kelminha. Muito bom ter você aqui, muito bom estar nesse estúdio. Obrigada, Pedro, que está ali atrás filmando a gente. E é isso, minha gente. Brifamos esse episódio justamente para a gente conseguir... Acho que a gente não consegue falar tudo, mas acho que dá para a gente falar pelo menos o que realmente importa ou as coisas mais fundamentais aqui nessa conversa. A gente sempre começa com a boa e velha pergunta. Conte sobre a sua trajetória no tarô para as pessoas entenderem de onde a gente parte. Sim. Nesse período que eu dei aula de dança contemporânea, eu dei aula num espaço quase em frente ao Sesc Vila Mariana, que era um espaço de yoga, de práticas corporais. E aí, por coincidência, entre aspas, não vou dar nome para isso, Certo. ia ter uma vivência de tarô com a Magda Chiossi. Eu já tô aqui, né? E por que não? Tá. E foi uma, assim, até hoje me marca, porque eu só vi a Magda fazendo desse jeito. Ela pegou, tinha gente de
todo canto, assim, vamos dizer, todo tipo. Tinha gente que nunca tinha visto, tipo eu. Gente que já lia, gente que tinha começado e tal, que já era aluno dela. E ela fez um exercício que eu também não vou falar o nome, porque senão eu posso estar falando errado. Tá. Mas que a gente fechava os olhos e ela ia contando a jornada do herói com os arcanos, só os arcanos maiores. Só que ela não foi dando nome. Então ela falou assim, você é uma pessoa que tem as roupas tudo rasgadas, tem um cachorro do lado, e você está começando uma aventura. Tá. Nessa caminhada, você cruza com uma mulher com umas vestes compridas, que está estudando, e você conversa com ela. Então ela foi passando os arcanos, e eu tenho uma identificação muito forte com esse tipo de imagem, né? E aí eu falei, nossa, que legal! E eu tentava descobrir qual que era o arcano que ela estava falando. E depois ela sentou a gente, ela foi falando, ó, quando você estava ali só com roupas esmilinguidas, você estava de louco. O louco é isso, assim. E ela nem foi tanto para a palavra-chave, ela foi realmente na mecânica, vamos dizer assim, do arcano. Como ele funciona, como que ele age. Tá, que legal. Até acho que tem arcanos que não tem como a gente deixar de lado algumas palavras. Sim. De falar, por exemplo, a morte, não tem como falar de transformação, de mudança, de fechamento de ciclo, né? Mas tem como a gente também fugir um pouco disso, e a Magda faz isso de uma maneira, assim, delicada, vamos dizer. Tá. Eu vejo ela como uma pessoa delicada, não é espalhafatosa, não quer ficar inventando moda, sabe? Aqui, o tarô, ele é o que ele é, sabe? A gente pode trazer uma arte diferente. Até o nome, assim, né? Que tem a tradução, né? Do pendurado pro enforcado. Sim. Se pegar no francês mesmo, pão de é pendurado, né? E ele está pendurado pelo pé. Isso, exato. Então, mas a base mesmo, o que eles significam, os 4 planos, a gente não foge disso, né? Não. E eu acho que o jeito que ela trouxe, mesmo saindo um pouco do que todo mundo faz, cara, pra mim foi a melhor entrada possível. Que legal isso. Eu acho que quando eu entrei na astrologia foi de um jeito aquariano. Que eu tava em casa e já tava num momento meio bunda mesmo da vida, assim, não sabia o que fazer. Trabalhar com arte no Brasil é muito hardcore, muito. É muito pesado. E aí, assim, é crise existencial a cada 3 meses. Sim. Mas eu tava nesse momento e aí apareceu pra mim no YouTube uns vídeos do Newton Schultz. O Newton Schultz, ele tem muitos gêmeos no mapa, né? Então, a linha de raciocínio dele é só ele que entende. Assim. Tá. Você começa um assunto, ele vai embora, mas ele não volta pro primeiro ponto. Tá. Mas eu também gostei. Me senti atraída. Falei, mano, quero saber mais e tal. E eu já tava seguindo também, acho que no Facebook, algumas escolas de astrologia. Tá. E aí eu comecei estudando na Saturnália, que é uma escola de Curitiba, mas que o João Acuio, ele vinha para São Paulo para dar as aulas pra gente. Só que nesse mesmo tempo eu fui chamada no concurso, eu fui morar em São José dos Campos. Ah, quando você foi dar aula. Aí... É ótimo. É porque junta tudo, né? Tipo assim, mudar para outra cidade. Tipo assim, eu tinha alguns conhecidos, mas você vai morar sozinha. A primeira vez que deu certo eu morar sozinha e adaptar com a realidade de uma escola pública. Porque quando a gente sai, principalmente de licenciatura de artes, a gente vai dar aula no contraturno, né? A gente não vai dar aula dentro da grade. É difícil. Sim. Então você vai dar aula para, tipo, as crianças que estudam de manhã, elas vão ter sua aula de dança de tarde, ou o contrário. Certo. Em São José eu fazia parte da grade. Tá. Então eu saía da matemática e ia para minha aula. Então, assim, é uma adaptação muito intensa. Tá. E eu não estava dando conta de
ver um mapa na minha frente e surtar porque você não entende aquilo. Sei. Isso é até uma coisa que a gente vai falar depois, assim, né? Que a gente organizou. Aí eu falei pro João, João, não tá rolando, Não cara. não vou estar podendo. E no final desse mesmo ano, o Lucas, ele, que é o meu professor com quem eu me formei, o Lucas Nucci, do canal Mercúrio. Sim, você sempre fala dele. Eu acho que ainda é a minha maior referência, então... ele postou no final desse mesmo ano, olha, tô abrindo turma. Eu falei, tô junto. E aí a gente começou e no meio do curso deu pandemia. Tá. Então a metade do curso foi online, assim. Pra mim foi muito difícil. Eu não sei por quê, porque a minha faculdade de pedagogia foi EAD. A UFSCar, ela já tinha sido pioneira nisso. Certo. Pô, a Federal de São Carlos fez EAD. As provas a gente ia pro polo para fazer prova e tal. O TCC também a gente apresentou ali. Tá. Eu ia para São José dos Campos. São José dos Campos ele tinha, não sei se ainda tem, né? Ele tem um espaço que é um polo que ele é meio polivalente. Então, assim, as faculdades do interior montam ali seus polos. Tá. Para você não ter que ir até São Carlos, por exemplo. Sim, sim. Mas ali tem reunião de professor, reunião de outras profissões públicas, vamos dizer. Tá. Então, vira e mexe tinha exposição das produções das crianças ali. Então, a cada 2 meses eu viajava para fazer prova. Certo. E eu lidei até que, assim, federal não é fácil. Sim, federal nunca é fácil. Mas eu lidei até que, acho que também porque eu estava com uma turma que já era professor. Tá. A maioria já era professor. Então, você já vai pegando ali, assim, muito macete. E a caminhada fica mais fácil. Né? Na astrologia não foi assim, pelo visto. Não, a gente era uma turma bem pequena, cada um no seu rolê. E todo mundo sentiu o peso da pandemia, todo mundo. Claro, tá todo mundo fingindo, inclusive, que não aconteceu nada. Mas uma hora eles vão pagar essa conta, porque não é possível, gente. E aí eu, formei e em 2020 eu comecei a atender com tarô. Tá. Ainda bem, assim, bem de boa, fazendo aquelas coisas bem baratas, que não paga nenhum livro, nenhum deck. Uhum. Mas que faz parte, né? Como se fosse o período de estágio de uma faculdade. A gente tem esse período. Tem que passar por ele. E eu comecei a atender lendo mapa, acho que em 2021, na metade, mais ou menos. E aí, no final do ano, a gente começou a conversar mais. Sim. Que aí foi o momento que eu estava mais preocupada em fechar o diagnóstico da tuberculose. Sim. E eu fiquei parada, na verdade, de outubro até junho de 2022. Depois eu voltei a trabalhar. Sim, lembro. Aí eu já lembro, até porque eu acho que é importante quem não sabe até falar isso. A Mel passou por um processo, ela teve uma doença séria, e que fala-se muito pouco no Brasil. Inclusive, ela escreveu um livro sobre isso, o Hiato. Recomendo vivamente que as pessoas leiam, porque todo mundo não, eu pelo menos, e muita gente não sabia nem que tuberculose acontecia. E a Mel teve tuberculose, laríngea, foi um processo bastante intenso, doloroso, que inclusive envolveu aí os estudos dela e o trabalho dela com tarô e astrologia durante a pandemia, né? E que com certeza deve ter sido um divisor de águas aí para você também, né? Eu acho que porque é tudo junto, né? Tudo junto. É um antes e depois, nossa senhora. Tudo junto, Tudo meu junto. Deus. Não teria nem como fingir que não aconteceu nada, né? Sim, eu tava ali, me lembro. Mas enfim, vamos lá, né? Seguindo aqui, aí eu já deixo até de novo a recomendação. Quem não leu o Hiato, leia, porque precisamos falar sobre essas questões. Pandemia, tuberculose, coisas que a gente acha que se não falar não vai acontecer. Mas acontece, né? Agora, trazendo aqui para o tema, que aí você já falou da pedagogia, já falou de que foi uma faculdade gostosa, entre aspas, de se fazer, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas
o que você percebe na relação dos aprendizes com o estudo do tarô? Aí falando desse olhar como taróloga e como pedagoga também. Então, eu acho que tudo que a gente for falar hoje, a gente não pode cair nessa vontade de resolver o problema com uma coisa só. Perfeito. Né? Então, a gente vive ouvindo pessoas que não são pedagogas, que não são psicopedagogas, que não entram na sala de aula, ou que talvez a gente não precisa ser necessariamente professor formal. Uhum. Né? Nós que damos aula de tarô, de astrologia, a gente já cai no informal. Mas você vê, tipo, sei lá, qualquer influencer que não é da área dando pitaco. Ai, Jesus. Isso sim. já é um grande problema. Sim. Ouvir que a gente resolve a educação no Brasil se a gente colocar a criança o dia inteiro na escola. Não é assim. Sim. Sim. Porque a gente começa a desmembrar vários problemas que são passados para debaixo do tapete, né? Se o professor Exato. vai ter que dobrar a carga horária, ele vai receber? Ele vai Sim. ter tempo de preparar? Tipo assim, se ele trabalha 22, 26 horas na semana, ele vai dobrar. Ele vai ter tempo de preparar essa contagem dobrada? Sim. São muitas questões. Então, tudo que a gente for falar hoje, a gente está escolhendo facetas, saca? Perfeito. E óbvio que dá pra gente ir alargando e abrir sempre com muito respeito, né? Claro. Eu acho que a questão da gente ter a dificuldade de acessar alguns conteúdos também se dá, que eu pensei muito nessa pergunta, na questão do dom. Tá. Tudo que a gente entende que envolve dom, a gente tá falando generalizado, tá? Sim. Tudo que a gente entende que envolve dom não envolveria estudar. Entendi. É como se fosse uma associação que as pessoas fazem. Se eu nasci com o dom e com o talento, então não necessariamente eu preciso estudar igual os pobres mortais. Isso vale para médico, isso vale para tarólogo. Eu acho que é só as três, né, maiores: médico, advogado e engenheiro. Sim. Boa sorte se você não tem dom para nada, vamos dizer assim, né? Só que tudo que cai nesse lugar do dom, vamos dizer, as artes, o tarô, a astrologia não cai tanto nisso. Ah. Que eu acho que a gente já tem uma ideia do astrólogo ermitão que trabalha para o rei, vamos dizer assim, sabe? Para o imperador. E que tem que entender daquilo, do planeta e tal, porque senão você não entende nem a linguagem, nem nada. Você não entende nada do rolê. E tem a própria história, né? De que antes a astrologia e a astronomia eram um saber único. Né? Exato. E era visto como, assim, a astronomia é uma ciência exata, né? Vamos dizer. Sim. Mas o tarô, ele nunca caiu nesse lugar. Não. Né? Não. E ele sempre recai nesse lugar do dom. E fica muito, assim, quando eu vivia mais no mundo da dança aqui em São Paulo, a gente discutia muito isso. O quanto bailarino é visto como um profissional burro mesmo. Certo. Porque ele não teria que estudar. Ele nasce com o dom de fazer 1 milhão de piruetas. Perfeito. De ocupar o espaço só pela presença. Sim. E na própria faculdade a gente conversava muito sobre o quanto a gente tem que pegar as referências de quem a gente se interessa, né? E das histórias que a gente quer contar. Uhum. Mas colocar isso para jogo também, assim, de cara, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, eu não lembro. Eu fui assistir uma peça que eles releram, fizeram uma leitura de dança de 1984. Certo. E não é só catar o livro e pegar essa imagem legal, assim. Tipo assim, você não via o livro em si, você via uma coisa ou outra. Certo. E você tem que se ferramentar de alguma coisa. Tá. E eu tive um professor que ele falava, cara, você não tem que só ver no espetáculo de dança, você tem que ver filmes, tem que ler jornal. São muitos recursos.
E pro tarô é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente tem que ler livro de ficção científica, porque a gente está tratando do humano. Perfeito. A gente não está falando só do teórico, de análise de imagem. Ok, mas a gente está falando de humano, a gente está falando de planta, a gente está falando de bicho. A gente está falando de pessoa, é isso? E aí tudo isso que a gente estuda é o que vai trazer ancoramento. Perfeito. Por mais que você escolha depois, eu trabalho com espiritualidade, eu trabalho com a intuição. Se a gente não tem ancorado tudo isso, não só a parte teórica, mas todas essas referências, Sim. como é que eu vou trazer segurança para o meu consulente? Perfeito. Como é que eu gero identificação com algum problema, né? Tipo, a minha mãe, ela fala muito isso também, assim, porque a minha mãe é professora de francês. Tá. E tem alguns alunos que estão meio que assim, cutucando que logo mais a inteligência artificial ela vai pegar o lugar dos professores. Ai, sim, tá rolando esse terror com a inteligência artificial. E aí ela falou assim, que o aluno contou uma história que ela também viveu, eu não lembro qual que era a história. E aí eles contaram, né, trocaram em francês essas informações. Uhum. Ela falou assim, uma inteligência artificial nunca vai viver isso. Não. Ela não vai ter a vivência, o sofrimento, o sentimento. Ela vai só falar como é que você fala, corrigir um pouco, né, a sua dicção. Exato. E é isso, esse tipo de estudo que nos ancora. E aí a gente pode deixar o dom um pouco de lado. Tá. Eu não sei, assim... Depender menos do dom, né, você diz. Ou tirar ele um pouco da reta mesmo, Claro. assim, né? Que dá pra gente fazer coisas... Eu tinha até pensado nesse exemplo. Tem um seriado, eu não sei se ele ainda tá disponível na Netflix, chama Dance Academy. Tá. Academia de dança, aquela coisa, né? Sempre o mesmo roteiro. Sim. E aí as duas protagonistas, que é realmente protagonista e antagonista, Uhum. a protagonista é aquela menina do campo que cresce super leve, super conectada com as emoções. Sim. E ela tem muita técnica, ela dança muito bem. Tá. Só que a antagonista é uma mina que é tipo assim, vou treinar o dia inteiro. Tá. E ela não dá tanto espaço, né, pra ir pro rolê, pra namorar, porque é perda de tempo. Certo. E parece que é caricato, mas não é tanto assim, não. Não é, né? O pior é que não é. Só que, de novo, a gente tá falando de dom e de técnica. Sim. Porque essa protagonista, ela pega ali, né, assim, no final, assim, obviamente vai ter a jornada da heroína, mas no final ela fica com um lugar na companhia. Tá. E a antagonista também. Tá. Porque as duas têm que aprender algumas coisas, né, uma com a outra. Claro. Só que a antagonista é quase vista como um ser maléfico, assim, sabe? De tipo, Sim. por que você não fuma? Por que você não bebe? Por que você não sai? Sim. E a outra é tipo, não é... É realmente a imagem da bailarina perfeita, É um estereótipo, do anjo, né, né? Mel? É um estereótipo do dom, o estereótipo do estudo. Quem estuda é CDF, quem não estuda, quem não precisa estudar é tocado pelo dedo de Deus. É. Não é? É. Isso, cara, isso certamente atrapalha muito a relação das pessoas. Imagina com o estudo do tarô, que você já até mencionou, e é isso mesmo. A pessoa já entende que tarô não precisa estudar. Então, o quanto isso é perigoso, né? Enfim, e aí assim, a gente tira o óculos, põe o óculos, porque veja, né? Põe casaco, tira casaco. Exato. E aí vem a questão, você acha que tem preconceito com o estudo formal do tarô no Brasil? Estudo formal, digo, formação de tarô, estudo mesmo, compromisso. Você acha que tem preconceito? Então, eu não acho que a palavra seja preconceito, né? Eu acho que pode ser repulsa. Como diz a minha filha, repelência. Mas eu acho que... eu não quero dar spoiler da próxima pergunta, mas vai encaixar. Eu acho que a gente aprendeu a se virar também.
como Tá. a gente aprende a se virar em tudo, né? Tá. Eu acho que a gente... Isso também da minha experiência que eu vejo que eu compartilhei com algumas das nossas colegas. Uhum. É muito difícil a gente achar um bom professor de tarô. Muito difícil. É verdade. Não no sentido do cara ser didático, não vamos colocar só isso. É da pessoa ser responsável mesmo. Sim. A gente, assim, a internet, pô, nesse sentido é muito boa porque você vai achar conteúdo. Sim. Não é uma coisa assim, quando, por exemplo, você estava começando, que tinha que ir na biblioteca, tinha que ligar pro Quando eu Ney. comecei era facão no mato, assim. Então, assim, Misericórdia. a gente tem hoje essa benesse de não ter que fazer esse movimento absurdo. Só Sim. que a gente tem que fazer uma peneira muito boa. Sim. Porque tem muita gente responsável. Tem. E tem muito documento que até que é fácil da gente achar. Assim, porque eu sou meio rata também de internet, eu vou procurando uns textos meio nada a ver, assim. Então tem texto de 1700 que está disponível nas bibliotecas, tipo assim, as bibliotecas francesas, italianas, Sim. que é onde o tarô, né, teve esse movimento forte no começo. Sim. Só que a gente não pode fazer anacronismo à torta e à direito, né? Perfeito. Exato. Então, eu acho que a repulsa é pelo nosso histórico brasileiro com a educação. A gente tem Saturno em Touro na casa 3 do Brasil. O Brasil, você disse. Isso, no mapa do Brasil. O Brasil tem 2 ou 3 mapas, mas um deles indica isso. Tá. E Saturno é aquele cara que traz limite, traz frustração, traz medo. E onde ele tá, ele dá uma segurada, Uma assim, freada. uma boa freada, na verdade. Porque você tem Tá. que construir aquilo com tempo, com responsa, Claro. e entendendo o que dá para fazer. O que você tem de recurso Sim. ali. Às vezes você não tem nada, vai mesmo assim. Tá. E a casa 3 é a casa da educação básica. A casa 9 é dos superiores. Sim. Perfeito. E em Touro a gente vai falar de recurso. A gente vai falar de dinheiro, mas também de estrutura. Sim. Então o Brasil, ele luta muito contra... Teimosia. Sim, tem esses dois lados. A gente tem muita dificuldade de ver o quanto é sério trazer recurso para a educação básica. Tá. Mas a gente também, culturalmente, entendeu que só existe uma forma certa de educar. Não existe outras. Puts, Então tem verdade. gente que adora falar que a educação tradicional, entre aspas, funciona. Uhum. Talvez funcionasse ali nos anos 20, 30, até Tá. os anos 60, vai. Mas para uma criança hoje que nasce com tela na frente dela, não vai funcionar. Não Sinto vai ser muito, assim. senhoras. Não vai Não funcionar vai ser mais. assim. Não adianta, né? E aí esse touro, ele fica na teimosia ali, de tipo assim, vamos pegar a cartilha para treinar o cursivo. Sim. Eu não acho inútil. Só que eu acho que dá pra gente conversar nos dois, né? Claro. Dá pra gente usar o celular na sala de uma maneira produtiva, respeitosa. Que as crianças adolescentes, eles vão ter que entender que hoje tá muito pior ficar na internet do que quando eu comecei a acessar a internet, há Sim. 20 anos atrás. Sim. Mas tem um lugar, sim, da gente trabalhar a coordenação motora fina. Então tem que, sim, pintar, tem que pegar o compasso, enfiar no meu amiguinho para ver que dói. Sim, sim. E então eu acho que esse preconceito vem da nossa conexão, da nossa história com a educação. Não é culpa do tarô. Então, perfeito. Não é um preconceito, é uma resistência. É como se fosse uma relutância em relação à ideia de estudar, de modo geral. Acho que, assim, 90% de nós temos trauma com escola, né? Putz, sim. E aí, se a gente não leva pra terapia, piora, né? Assim, Sim. Até quando eu fui pra faculdade,
Aí a gente aprende várias abordagens. Eu fui para a sala de aula, a teoria ela fica um tanto distante da prática mesmo. Sim. Porque na prática você quer sim enforcar uma criança. Brincadeira, viu, gente? Sim. Você quer gritar com a criança, você quer impor os limites que você, como reação, né? Tipo assim, Claro. seu professor fez de um jeito, você vai fazer parecido se você não revisar isso. E é difícil você encaixar aquela técnica que você aprendeu na vida prática. É um negócio muito difícil. Eu vi um vídeo esses dias de um psicanalista que fez um vídeo, é um meio meme mesmo, que é o cara que aprende banana nanica. Então você aprendeu sobre, ele tá no mercado e fala, tá, então eu aprendi que a banana certa é a banana nanica. E aí ele não sabe qual é a banana nanica, então ele vai procurar a menor. Porque ela chama banana nanica, sacou? Banana ouro é mais dourada. Exato. E eu achei sensacional, porque eu falei, é isso. Quando você só aprende também o técnico e você também não vai ter essa vivência prática, que hoje em dia ainda bem que a gente também tem formas de aprender e praticar isso. Hoje em dia tem mentoria, tem supervisão, enfim, né? Pra gente conseguir colocar isso em prática, também tem um problema. Mas as pessoas resistem desde o primeiro... desde não vou fazer um curso, porque como você falou, eu tenho um dom. Assunto que a gente falou com a Thaís aqui, inclusive, né? E que já começa lá no começo isso. Né? Mas acho que reforça também o lance de ficar tratando trabalhos informais na marginalidade. Né? Nossa, total. Então você não consegue valorizar como um trabalho mesmo, né? Tem famílias, assim, tô montando a minha agora e metade vai ser sustentada, metade da casa vai ser sustentada por isso. Trabalho informal. E tem famílias que se sustentam assim. Então, sim, acho que já passou do ponto de achar que é passatempo, né? Eu acho que o lance é perguntar para a pessoa, né? Como que você Perfeito. vê? Como que você vive isso? Perfeito. Essa próxima pergunta é sobre isso. Como é que você acha que está isso no imaginário popular? No sentido de, assim, você acha que se confunde estudar com perder tempo? Então, eu acho que tem a ver com o que eu tinha falado. Quando a gente entende qualquer curso, educação, mentoria mesmo que seja, a gente entende dentro da esfera do útil. Será que isso vai ser útil para o meu trabalho, para conseguir um cargo melhor? Putz, sim, uma visão utilitarista. Eu até falei isso com a minha terapeuta semana passada, né? A faculdade, ela não te ensina a arranjar trabalho. Sim. A faculdade, ela tem outras... ela vai fazer outras coisas na tua vida. Então, se assim, você quer fazer um curso um pouco mais generalista, tipo ADM, que todo mundo faz, só para você pegar um cargo melhor, sim, é uma visão útil do rolê. Sim. Agora, você mete o louco e você vai fazer, tipo assim, uma coisa muito específica, tipo dança mesmo. Sim. Você não está indo, na maioria dos casos, você não está indo só para aprender, arranjar um trampo. O meu curso ele foi extremamente específico, porque junto com... Porque a licenciatura e bacharelado que eu fiz. Então, você fez os dois, licenciatura e bacharelado. O curso ele já tinha os dois juntos. Tá. A gente aprende tanto essa parte, sim, vamos montar um plano de aula, etc, etc. Mas ele trazia na sua estrutura eu não sei nem como colocar isso, mas a visão das escolas somáticas. Tá. Que é Feldenkrais, que é o BMM, hoje ele é um pouco mais atualizado. Que a gente consegue cuidar do nosso corpo enquanto ele está envelhecendo, desgastado pelo superuso. Certo. Então, são escolas de consciência que foram surgindo. Ou de pessoas que voltaram da guerra e não tinham mais como se movimentar. Então foram criando artifícios ali. Tá. Ou de machucados mesmo, né? Que o médico falou, putz, é melhor
tirar fora. E aí Certo. teve uma recusa. Então, pela consciência corporal, a pessoa consegue se movimentar de novo. Então, foram quase 4 anos pensando a dança desse jeito. Não só como que é bonito, o que é legal de ver na foto. Sim, perfeito. Mas como eu cuido da resistência do meu corpo, como eu dou força para ele. Tá. É mais esse lugar do pit stop, vamos dizer assim, né? Eu tinha uma professora que falava isso. Como que você descansa no movimento? Nossa, já perdi o fio. Não, mas é assim, a ideia é essa. Você está indo no sentido de como é que você entende o estudo como um ganho e não como perda de tempo, por exemplo. Verdade. E como é que o imaginário popular, como é que você entende, como é que você vê isso no imaginário popular? Que assim, pelo menos do que eu percebo, a maioria das pessoas entende nessa visão utilitarista. É o curso mais rápido, que vai me dar mais retorno, sei lá, que vai aumentar meu salário. A gente tem esse pensamento hoje no Brasil. Então, um monte de gente, por exemplo, me pergunta, por que você não faz mestrado, doutorado, enfim? Perfeito. Eu falo porque eu não tenho... Não, eu tenho um monte de pós-graduação. É verdade. Assim, porque eu não tenho o que fazer com mestrado, entende? Assim, porque tem isso, as pessoas têm essa visão de eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado para ter um salário melhor, por exemplo. Já não é mais a carreira acadêmica por si. Sim. Né? Eu não acho que... eu, pelo menos, não tenho esse lugar de julgar desde que ele seja consciente. Perfeito, porque é assim, o quanto a gente não acaba nesse sentido, a gente não acaba reduzindo o valor do aprendizado, assim, né? Então, quero fazer um curso X para ter um resultado Y, para ganhar mais ou para ter um título, ou sei lá, entendeu? Aquela preocupação louca que eles têm ainda. Emite certificado, Sim. Você vai participar de uma palestra, tem certificado, e você fala... Gente, tipo, você foi no rolê. Hoje em dia você tira uma foto e fala, fui lá. Não precisa... Exatamente. Enfim, o quanto você... Como é que você entende isso, sabe? Essa coisa de estudar virou meio que perda de tempo se não tiver uma utilidade muito específica. Eu lembrei do gancho agora. Porque, então, a faculdade, ela... claro, de novo, vai depender do curso e do quais são os seus objetivos. Sim, claro. Mas, em prima, ela não vai... Talvez um curso técnico te ensine mais a arranjar emprego. Exato. Do que uma faculdade de longa duração. Exato. Então, eu acho que vira de novo essa repulsa pela dificuldade que a gente tem de acessar os estudos superiores. Né? O lance de vestibular e Enem, assim, é um nível de ansiedade, de estresse. Assim, Paulo Freire já cantou essa bola há muito tempo. Verdade. Só que eu também pensei que fica difícil da gente validar quando a gente estuda e não é para trabalho. Tá. Eu gosto... Você até tentou me ensinar a fazer tricô. Gosto de tricô. Mas eu não... Mas foi no celular, isso é sacanagem. Sim, mas assim, olha o movimento que eu tive que fazer, o momento que eu tava para me dar o espaço de aprender. Né? Eu tava no meio da doença, do tratamento, né? Sim. Eu, sei lá, eu gosto de aquarela e agora eu tô me dando um espaço de catar algumas coisas na internet para estudar isso, estudar com pessoas que saibam. Sim. Então, fica nesses dois polos, assim mesmo, de tipo, eu só vou estudar se aquilo realmente for útil pro trampo, para ganhar mais. Sim. E a dificuldade que a gente tem de validar tudo que não foi isso. Como estudo também. Gosto de tarô, mas estou professora de qualquer outra coisa. Sei lá, Como ganho de experiência, de aprendizado, de vida. Sim. Eu faço curso... A gente fez uma vez juntas aquele curso de... Lembra? Você foi em casa... É verdade. E a gente foi, o meu filho tirou sarro disso por meses, que ele falou, a minha mãe tem umas amizades muito loucas, porque ela encontrou a amiga virtual dela a primeira vez, que veio em casa,
E a gente ficou conversando, elas ficaram conversando, e aí num dado momento eu vou pegar água e eu vejo as duas sentadas na frente do computador fazendo um curso em espanhol. Foi. E ele tira muito sarro disso. É que agora, né, a gente se fala menos, ele tá fora, então a gente se fala menos. Mas ele tirou sarro disso até viajar. Ele falava, minha mãe com esses rolê maluco dela. E eu falava justamente isso, mas é um prazer, assim, a gente sentou eu e você de frente para o computador para ouvir um argentino falar sobre a importância dos contos de fada e como... E, cara, a gente não usou necessariamente aquilo para dar um curso, a gente não saiu reproduzindo aquele curso, que é o que o povo faz hoje, né? Eles aprendem hoje, reproduzem amanhã. A gente só curtiu, ganhou repertório, foi um momento de aprendizado bacana, ouvir uma outra pessoa de outro país falando, enfim... Pelo prazer de aprender, não é? E eu acho que a gente, de novo, esbarra no lance do acesso, né? Sim. Porque a gente pode se dar esse espaço. Sim. Né? Talvez um ou outro espaço durante a semana, né? Aí tem gente que não consegue mesmo. Sim. Porque a própria vida... Muito louca, com muita criança, ou tipo o trampo que é o dia inteiro, mais o ir e voltar. Sim. Então, realmente, quando você pega para estudar, é para você tentar sair dessa realidade. Perfeito, já é uma associação difícil essa, Mel. Porque aí vira, assim, cai no lugar de obrigatoriamente você tem que dar certo. Obrigatoriamente aquele curso tem que te oferecer alguma coisa que melhore. Tem que me tirar daquele lugar infernal. E nem todo curso vai fazer isso. Tem curso que é ruim mesmo. Tem curso que é ruim mesmo. E no tarô é mais ruim do que bom a maioria. Putz, mas assim, não abrindo tanto, né? Porque senão fica nessa de relativização e aí não acontece nada, né? Sim, sim. Mas especificamente pro tarô, a gente caiu nesse lugar. Eu tô falando nós enquanto produtores, professores, a gente viu muita gente fazendo curso, tentando de fato. Sim. Eu tenho muitas colegas que desistiram. E eu respeito porque eu também desencanei da dança, né? Então eu respeito e entendo que a caminhada não é fácil. Só que a gente topou com umas figuras realmente esquisitas. E as mais, assim, eu... E a pandemia também. Eu não sei se Meu Deus, a maquiavélica, acho que é isso, assim, mas, tipo, sem noção de falar que você vai aprender o tarô em um fim de semana. Irresponsável também, né? Sem noção, cara, porque é isso que eu ia falar, assim, quando eu comecei a estudar o tarô de uma maneira um pouco mais centrada, eu já estava meio baqueada da astrologia. Porque quando você pega o seu mapa astral que seja, é um bando de símbolos, de números, de figura que não quer dizer nada. Que a gente não entende, foi o que eu te falei. A astrologia tem que estudar, porque você nem entende o que as pessoas falam. Porque, assim, a grosso modo, bem porcamente fazendo essa analogia, a gente até entende o que é um rei, o que é um imperador. Sim. O que é um papa. Sim. A gente até entende. Sim. Agora, aquela bolinha redonda com uma bola no meio, os números, os símbolos, isso te dá nervoso. Sim. Você quer acessar aquilo, é o teu mapa, e te dá nervoso de não saber o que é. Sim. Aí você precisa do professor, do intérprete. Tá. A gente, sim, né? Tipo assim, o que mais tem é, tipo, acesse seu mapa por R$10 nesse site. É o que mais tem. Sim. Só que é a versão automática, né? Ele vai dar aquele sol ali, ele vai falar tudo que o seu signo é. Só que às vezes esse sol, ele não conversa bem com outro planeta. Ele não vai te dar isso. Ele não vai personalizar. Isso eu falo da inteligência artificial, pelo menos por enquanto. Eu falo, gente, para com esse desespero, porque tá todo mundo, socorro, a inteligência, eu vou morrer. E o Pedro mesmo fala isso de uma maneira que eu acho ótima. Ele fala, é o próprio homem, o próprio ser humano, a própria pessoa que alimenta a inteligência artificial. Então, vamos começar entendendo que é a gente que cria isso.
E vai chegar num ponto que essa personalização ela não vai acontecer. Você não tem como juntar o imperador na casa que te representa com a morte na casa sentimental, com a papisa na casa do parceiro. Se você não souber fazer isso, se você ler um texto pronto, o texto pronto vai trazer informação? Vai. Você vai conseguir ligar os pontos? Não. Nem sempre. Entendeu? E assim, isso faz muita diferença, que é uma coisa que eu acho que a pessoa ainda tem muita dificuldade de entender. Eles ficam nessa angústia. E quem vai correr atrás de um curso rápido, vai atrás disso. Vai atrás dessa fórmula, que a gente sabe que não é uma fórmula contextualizada nem personalizada. Não é uma experiência oracular. E eu acho que é o profissional que vai validar as nossas incongruências, as nossas complexidades. Exato. Cara, tem um exemplo bem também nada a ver, mas antigamente eu usava um aplicativo que era para rastreio do ciclo menstrual, né? Tá. E aí ele fazia lá os cálculos dele e ele te dava ali assim, daqui 3 dias vai vir, 2 dias vai vir. Só que eu sem anticoncepcional, eu tenho um ciclo muito longo. Tá. E teve essa época que ele ficou embaçado por causa de estresse, por causa, sei lá o que foi. Sim. E aí tava vindo sempre numa data errada, assim, tipo, o aplicativo falava e não vinha vinha. em outro dia. E aí teve um mês que ele falou assim, o seu ciclo tá muito inconstante. Certo. E a gente não vai conseguir fazer o rastreio direito. Quase metendo a culpa em mim, né? Tipo, você menstrua direito, faz favor? Pelo amor de Deus, assim, cara, né? tá difícil. Então, assim, se... É um exemplo, né, meio X, mas eu acho que para tudo isso vai acontecer, né? É o que eu falei, assim, a inteligência não vai ter a experiência que a gente tem. Não vai. E a gente valida. Tudo bem, você... Tipo assim, né? O que seria do tarô sem as tiragens de amor, né? Sim. Tudo bem, você tem um amante, a gente valida, a gente não vai julgar. Sim. Só que você pode, sei lá, não querer mais estar com o cara, querer estar mais com 2 pessoas. Sim. Isso faz parte da nossa complexidade. O que eu mais aprendi com a astrologia é isso, assim, a gente é muito único. Exatamente. A gente é muito complexo, muito louco. É isso. Victor Frankl fala isso. Único e irrepetível. O dia que a gente entender isso, a vida, né? Assim, a vida fica mais complexa, mas também fica mais interessante, né? Nesse rolê, o que você acha? Qual o papel da rede social nessa história toda, você acha? Né? Então, é o que eu já tinha comentado, assim, para divulgar saber, conteúdo, eu acho que é uma porta que não se fecha mais, cara. Né? Não tem como fugir mais. Não. Né? Acho que o caminho tem que ser outro mesmo. E eu sempre falo isso, né? Conhecimento parado da dengue. Ele tem que passar, assim. Por isso que eu acho que é importante a gente que produz conteúdo, a gente manter uma parte desse conteúdo acessível, tanto no tipo de escrita, né? Não ficar falando tanto termo técnico. Porque eu me irrito quando eu vejo o médico falando termo técnico entre eles, falando do meu corpo, né? Tá. Eu gosto quando eles falam língua que a gente entende. Certo. Mas eu também acho que tem um lugar que a gente pode cobrar por esses saberes, no sentido de um atendimento mais específico. Sim. E é como a gente vai... as redes é como a gente chega nas pessoas. Né? Não sei pra você, mas a maioria dos meus clientes não são de São Paulo. Nossa, eu hoje em dia é ao redor do mundo, na verdade. Então, não faço a menor ideia. Se tivesse que fazer um levantamento, eu ia estar ferrada, porque é de todo lugar. Pra mim, eu tenho, nem sei, acho que se fosse 5 é muito. Tá. Então, eu acho que por esse lado, pra nós é um bônus muito bom. Sim. Só que é isso, eu demorei muito para encontrar você e até para encontrar outras figuras que eu achei que fossem responsáveis. O próprio Ney eu demorei para encontrar, né? Porque eu ganhei
o Guia Completo do Tarô dele, que é aquele livro dourado. Sim. Que às vezes o box, né? Que vem com tarô, é esse? Então, eu ganhei esse e eu dei o mini pro meu namorado, que vem com um tarozinho atrás, na versão dele, né? E, nossa, esse livro, meu Deus do céu, assim, eu voei. Exatamente. Porque... Eu tive a mesma relação. Quando eu conheci o Ney lá em 2000, nos anos 2000, foi exatamente essa impressão de... Uau, abriu-se uma estrada, de repente. Assim. Abre uma estrada, mas também dá uma enxugada, né? Sim, é específico. Você sai daquela estrada de terra com mata-burro, que você tá, entendeu? Você chega no nada às vezes, e aí o cara abre uma estrada e você fala, bom, aqui agora a gente... Sim. A gente anda, né? E aí depois disso, aí que eu comecei a pegar segurança mesmo, assim... Sim. Porque não tem, assim, é o que a gente estava falando da educação, assim, a gente tem o trauma também de ficar memorizando umas paradas que não faz sentido, né? A gente se ocupa com coisa que a gente não vai usar muito, inclusive. Então, tipo assim, eu não lembro da fórmula de Bhaskara, porque eu acho que nem na época entrou, assim. Mas eu lembrei... Sim. O debate sobre que Marsella é melhor, inclusive, para mim, entra nesse lugar. É um lugar de... Os médicos falando o termo técnico e você fala, tá, tudo bem, você mas gosta na hora de atender, né? Exato. Você sabe jogar? Eu já falei isso uma vez no Instagram. Tem gente que tem um saber técnico absurdo, com umas informações que você fala, nossa, onde a pessoa arrumou isso? A pessoa viajou o mundo para saber... Joga direito, porque assim não adianta, aí faz uma introdução incrível, mas vai ensinar um tarô chutado, um tarô nas coxas, também não adianta. Uhum. É uma filtragem difícil, a rede social não contribui com isso. É muito difícil, porque a gente sabe mais ou menos o que funciona na rede social. Exato, a pessoa vai procurar a gente de um jeito diferente. E aí é muito difícil esse tipo de trabalho com o sensível, com o humano, com vulnerabilidade. Sim. É muito difícil a gente se moldar nas ideias de marketing, né? A gente se encaixar no que faz sucesso. Daí, inclusive, isso é uma razão do porquê muita gente que está começando não começar com quem já está no rolê há algum tempo. Você falou, demorei para achar o Ney, demorei para te encontrar. Normalmente o que você encontra primeiro é o pasteurizado, é a propaganda. Vou te ajudar a ler em um final de semana, vou ensinar você. Aí às vezes eles misturam, né, o tarô com espiritualidade, o tarô com psicanálise, enfim, né, com psicologia, vai misturando. As pessoas encontram isso primeiro. Elas não encontram o estudo formal primeiro. A rede dá essa bagunçada no coreto, você não acha? Eu acho que o que também trava um pouco a gente de sentir confiança nos profissionais é que... Eu até falei isso nessa semana, assim, vende... Por quê, né? Por que no século XXI? Só vende mulher bonita. Sim. Né? E aí vem o lance do etarismo, do machismo, da misoginia. Sim. Assim, eu sempre soube que eu já não ia tendo esses padrões e cada vez mais... Tô lidando menos mal com isso. Poxa, Mel, mas assim, nesses padrões quase ninguém se encaixa. Essa é a real. Então, só que ainda vão buscar, né? Mesmo que seja montado, mesmo que a pessoa finja uma vida que ela não tem, ou fique tipo... Eu já te falei dessa pessoa que eu tava começando e ela tinha contado 80 atendimentos por dia. 80 por dia de tarô? Rapaz, não sei que conta você faz. Não, assim, parou. E assim, é tipo assim, ela montava uma frente, assim, de uma pessoa, não sei se tão rica, mas com grana. E bruxona, né?
tem esse lugar. Sim, sim. Que eu acho que cada vez mais eu sinto que a gente tem que mostrar a real, saca? Que Nossa, eu sou total a favor disso. a gente tem piriri, que a gente fica doente, que a gente tem boleto, porque não é porque a gente... Gravamos sem edição, é isso aí, gente. É a mesma ideia do psicólogo, do médico que fuma, né? Sim. Do psicólogo que tem psicólogo, Sim. né? Então passa por esse crivo de tipo, não, a gente é perfeito, a gente é espiritualizado. Sim, a gente não tem problema. E aí as pessoas realmente acham isso e vão atrás das figuras que mais passam essa ideia, né? Sim. Aí se você é um pouco humano, não quero saber do humano. É que nem eu tentando falar de tuberculose, assim. É difícil, né? Não, e assim, é muito específico, né? Tipo, mesmo que a pessoa já tenha, sei lá, perdido o marido ou ficado doente, perdido pai, perdido irmão, sei lá. A gente falar do quanto a gente é humano, do quanto a gente é frágil, quanto nossa vida é frágil. Não, ninguém quer saber dessa brincadeira. Ninguém quer saber disso aí. A gente vive... Os meus cursos mais pesados são os que menos vendem sempre. Assim, curso treta eu já falo, bom, aqui esse mês eu vou fazer esse curso, mas eu tenho que fazer outro, porque chance de não ter nem quórum. Então, esse lance do espetáculo, do lance montado, ele dificulta muito o nosso trampo, porque a gente quer passar a realidade. Sim. Acho que você não vai aprender em um fim de semana. Você começou, já era, você tá amaldiçoada, vai ser pra vida inteira, cara. Aí eu falo, astrologia, 3 encarnações. Tarô você ainda consegue, nos anos, tipo, com 90 anos, acho que eu dominei alguma coisa. Sim, é isso mesmo. Mas eu acho que, tipo... E a gente lida com o problema. Não é só que a gente tem problema. A gente só trabalha quando a pessoa tem problema. Então é muito louco a gente não querer falar sobre problema. Porque ninguém vai procurar a gente se as coisas estão bem. Eu tenho 10% dos meus consulentes que me procuram porque gostam da consulta. Fala, Kelma, agora é a minha hora com você, vai ser uma delícia. Pro mês. É 10%, 90%, assim, a maioria esmagadora vai falar de problema. E como é que a gente não vai saber falar de problema? Como é que a gente não vai lidar com o problema? Por que a gente não vai estudar coisa pesada? Não faz o menor sentido. É incongruente isso aí. Porque a gente tem que estar ferramentado para acolher, né? Exato. Mesmo que eu não tenha passado pelo que a pessoa está passando. Exato. Às vezes a gente pega pepino muito absurdo. Às vezes a gente pega uns casuais, assim. A gente pega pepino, eu brinco, lá no meu grupo de pesquisa tem padre, tem pastor, tem de um tudo, psicólogo, psicanalista, enfim. E eu sempre brinco, né? Quando dá, eu brinco com eles e falo assim, olha, normalmente a pessoa que vem para consulta de tarô, ela vai falar comigo coisa que ela não fala com vocês. Exatamente. Ela não fala com padre, ela não fala com pastor, ela vai falar comigo uma coisa que vai ficar em sigilo ali e que não dá para ela abordar em determinados lugares. Às vezes, nem no divã. Então, a gente vai lidar com isso. Como é que a gente vai ter medo disso? Sim. Né? Bom, enfim, ficaríamos aqui. Eu ficaria ainda mais aqui, que tá gostosinho, tá com o ar-condicionado ligado e o microfone tá na cara, eu não tô desesperada. Né? A gente não tá com problema de sinal com som. Mas vamos lá, para fechar, Mel. Você acha que há uma romantização do autodidatismo no Brasil? Acho importante a gente falar sobre essa questão da relação do autodidatismo, principalmente no tarô, que a gente não está aqui para falar mal disso, mas o que isso representa e o quanto isso é romantizado e da onde vem aí seu conhecimento em pedagogia ajuda muito nesse sentido. Você acha que é romantizado o autodidatismo no Brasil? Então, eu não usaria essa palavra, apesar de perceber isso. Mas eu acho que é o que a gente tem. É o recurso que a gente encontrou. Eu acho que sim, tem pessoas que... como é que é essa expressão? Levantar o papo? Cantar de galo. Cantam de galo. Cantar de galo, tá. De pessoas próximas cantando de galo que são autodidatas, não no tarô, né? Eram em outras áreas. Tá.
Mas eu acho que é o lance, de novo, né? Da relação que a gente tem com o estudo, com a educação, com a escola, traumas. E também, tipo assim, a gente tem pessoas extremamente inteligentes que captam a parte teórica de uma maneira muito rápida, assim, né? Tem. Né? Se eu der alguma coisa pro meu namorado, qualquer assunto, ele, já foi. Eu vou ficar ali, 5 minutos eu vou ficar no primeiro parágrafo. A absorção de cada um, essa coisa de Mercúrio, né? A velocidade de Mercúrio de cada um. Sim. Só que eu acho que no tarô especificamente, eu acho sim que algumas pessoas acham isso... Tem um lugar da vitória, que eu acho que é válido. A gente fala, pô, é difícil, você conseguiu fazer sozinho. Tá. Parte teórica, vamos dizer assim, né? Só que o autodidatismo, ele... Pro tarô, tá, gente? Pro tarô. Astrologia, não vou nem falar, porque Não, assim, imagina, gente. impossível, Como é que você vai falar impossível. Tá louco? Mas pro tarô, a gente tá lidando com pessoas, com atendimento. A não ser que você só tire pra você, né? Tá. A gente precisa da troca, a gente precisa da experiência de alguém que já começou. O cara começou 1 mês antes de você, já saiu na frente, né? A troca faz muita diferença mesmo. E eu não... Eu fico procurando, assim, os motivos para as pessoas acharem que é legal isso. Tá. Essa ultra independência, sabe? Assim, eu não preciso de ninguém. Eu me viro, eu me basto. Certo. Só que, assim, quando a gente dá mentoria... O que mais acontece é a pessoa sentir que ela não tem segurança, que ela não tem base, que ela não tem estrutura. Perfeito. E o aporte técnico, teórico, ele não vai dar segurança para você não tremer na base quando você for atender. Porque tem tudo isso. Você aprende a técnica, você aprende na prática, você tem cobaia. E na hora de comunicar as coisas para a pessoa, de conseguir montar aquele cenário junto com ela e falar para ela, muitas vezes, coisas que ela não quer ouvir. Isso também é outro ponto, né? Porque eu acho que todo assunto que você for estudar tem um lance da humildade, tá ligado? Eu não sei. Sim. Não sei, tá tudo bem, não mano. Sei. Sim, não sei. Parece que é pecado hoje, né? Você não saber tudo. Não, hoje em dia você não pode. Você não pode. Como assim, mano? Você não sabe fazer bife bourguignon, tá ligado? Você fala, não sei nem o que é isso. Como assim você não faz risoto de camarão, assim, tipo... Sim. É um pecado a gente não saber hoje, obviamente, na época, na era da informação, né? Tudo tem tutorial, né? Até pra viver tem tutorial. E aí, quando a gente pega e se lança no rolê de, mano, não sei, e tô aqui pra aprender, é bom que a gente encontre também professores generosos. Sim, claro. É fácil a gente achar professor que segura, né? Segura o tesouro. Sim, sim. Eu tive a minha professora de filosofia da escola, ela falou que os ensaios de filosofia que se pedia para fazer no terceirão, ela foi aprender na faculdade. Porque o professor não ensinava, ela foi e ensinou pra gente. Tá. E ela veio de uma cultura, de uma época que não se fazia faculdade, né? Assim, ela fez com ela crânio mesmo. Tá. Então tem professor que segura e tem... Nossa, tive alguns na faculdade que, são minhas inspirações, porque são extremamente generosos. Pô, essa relação é incrível. E se você aprende nesse nível de generosidade, você também é generoso e humilde. Falar, mano, tamo junto, não sei nada, por favor. Mas eu acho que tem um lugar do ego ali, saca? Sim. Sempre tem, né, Mel? Sempre tem lugar do ego. Se a gente não ficar esperto, a gente se perde mesmo. Né? Muito bem. Bom,
Não tem nem como te agradecer. Você veio até aqui, se preparou, a gente conversou. Tomei banho sábado. Tomou banho, porque falou, tem estúdio, tem que tomar banho. Mas, enfim, deixa aí os seus contatos, faz aí o seu serviço de passar seus contatos. Quem não conhece a Mel, que conheça, vale a pena conhecer. É um olhar bastante sensível, responsável sobre o tarô. E sobre tudo que ela fala, ela tem bastante cuidado. Então, eu super, super recomendo de fato. Então, deixa aí seus contatos, Mel. Então, mais fácil, mais simples é Instagram, @Danca de Plutão. É dança de Plutão, mas né, não falamos cedilha. Tudo junto? Tudo junto. Dança de Plutão. Isso. Tá, só que dança sem ser cedilha Danca e Plutão, de Plutão sem tio. Sem tio, isso. Já vai estar lá. E as outras redes sociais, elas estão um pouco paralisadas. Certo, porque também é muita coisa. E aí, mais rápido mesmo é entrar em contato por lá. Perfeito. E tá tudo lá também, né? Tem postagem pra caramba, tem vídeo pra caramba. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada de verdade. Obrigada ao Pedro. E minha gente. Pedro, que quebrou todos os galhos de hoje. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.